Olá, cabeleireira, como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa Cliente com Cacho dos Sonhos. Aqui nós temos uma série de vídeos onde eu vou te levar a você entender e fazer a recuperação do cacho dos sonhos das suas clientes em até 6 horas e de forma definitiva. Você que não me conhece, meu nome é Sol Lima, eu sou trichologista e sou especialista em crespos e afros há mais de 30 anos. Nesse vídeo aqui, eu te faço logo de cara uma pergunta. A incompatibilidade química pode impedir uma reversão de progressiva? E eu tô aqui já para te responder e te dizer não, de jeito nenhum. Então vamos entender. Para a gente entender todo esse contexto, eu vou te provar aqui nesse vídeo que você pode sim fazer uma química sobre outra e não ter uma reação indesejada no cabelo da sua cliente, porque eu faço muito isso aqui no meu salão. Então vamos entender em primeira mão o que é compatibilidade química. A incompatibilidade química, isso é dentro do mundo da química. É quando nós pegamos um produto químico e outro produto químico e nós colocamos eles, armazenamos ele em um lugar, ou a gente coloca um junto com o outro, ou colocamos um dentro do outro, e eles vão ter uma reação indesejada e muitas vezes até perigosa, né? Como uma explosão, por exemplo. Então, isso é uma incompatibilidade química. O princípio, aquelas substâncias que estão em um produto não fecham, não batem, não dá certo com aquele outro produto, e nós vamos ter uma reação que nós não queremos, que nós não desejamos, que não é boa, que pode ser perigosa. Beleza? Entendemos então o que é incompatibilidade química. Então, trazendo para a realidade do cabeleireiro, ficou muito tempo até esse momento, você que está aí vai entender que não é assim, ficou muito tempo entendido na nossa mente, porque a indústria química é quem basicamente educa o cabeleireiro por meio dos seus eventos. E foi definido que existem situações de incompatibilidade química, que eu coloco um produto hoje químico em um cabelo, e esse produto vai ficar aí 6 meses, 1 ano, uma semana, 15 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e quando eu pegar um outro produto, esse cabelo vai ter uma reação e vai quebrar. Não é isso? Mas olha, dentro do mundo da química capilar, não é exatamente isso que acontece. Tá? O que acontece é que nós temos um cabelo que passou por uma reação química, por meio de um produto químico, nós lavamos, esse cabelo vem sendo lavado aí ao longo de algum tempo, quer seja 1 semana, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2, 3 anos, e esse produto, ele já não está mais, aquela molécula não está mais presente na fibra capilar. O que nós temos ali é o resultado daquela reação química que aquele cabelo nos apresenta. E aí, quando nós colocamos outro produto, a gente acha que o cabelo reagiu porque teve uma incompatibilidade química. E não foi exatamente isso, e é sobre isso que eu vou te explicar de forma bem clara e de uma forma científica, para você entender exatamente. Aí você vai ver que não é incompatibilidade química. E qual é o benefício que esse conhecimento ele pode trazer para mim enquanto cabeleireira? Eu vou te passar já essa informação. Então, quando nós temos um cabelo, por exemplo, que passou por progressiva e a cliente quer fazer uma reversão, o que é uma reversão? É um processo onde eu vou colocar um produto químico, sim, nesse cabelo, e eu vou eliminar aquele efeito de liso espichado que a progressiva promove. Não é isso? A progressiva não promove. A progressiva, a gradativa, a selagem térmica, botox, seja qual for o nome que você dá, é aquele alisamento térmico que a gente faz o produto, aplica o produto, deixa agindo durante um determinado período
quer seja 1 hora, meia hora, 40 minutos, depois nós vamos ou lavar ou não, nós vamos escovar e pranchar. Ele só tem um efeito de liso se a gente pranchar. Tá? Eu vou começar aqui agora, desse momento para frente, chamar de alisamento térmico, porque são muitos os nomes comerciais, como botox, selagem progressiva, gradativa, escova de chocolate, escova disso, daquilo. Como tem muitos nomes, então nós vamos eliminar todos esses nomes e vamos ficar entendendo como alisamento térmico a partir desse momento, tá bom? Então, esse alisamento térmico, a gente pode sim colocar um produto, eliminar esse procedimento, esse processo, vamos dizer assim, nós não vamos aniquilar, nós vamos anular essa reação e vamos fazer um outro procedimento sem que seja necessário o corte químico. Porque a reversão de progressiva, ela não é uma transição capilar, que fique muito claro isso, não é uma transição capilar. A reversão de gradativa não é um processo onde nós vamos fazer uma texturização. O que é uma texturização? É aquele processo em que a nossa cliente pega, ou você aí no seu salão, faz os cachinhos, ou por babyliss, ou ela faz na casa dela um monte de rolinho e deixa de um dia para o outro e o cabelo fica todo cacheadinho. Isso é texturização. Então, a reversão de progressiva não é texturização. Também não é uma ativação de cachos por meio de processos de fitagem com ativadores de cacho, com umidificadores de cacho. Isso não é reversão. Reversão é um outro procedimento. É um outro processo onde nós precisamos sim usar produtos químicos, tá certo? Então, quantas vezes uma cliente chegou no seu salão e ela disse assim, ela sumiu durante um períodozinho que era para vir fazer a progressiva dela e ela não apareceu, e você ligou ou ela apareceu muito desmotivada no seu salão, dizendo que vai fazer a progressiva porque ela estava tentando passar por uma transição capilar, ou seja, estava tentando deixar esse cabelo crescer, para que ela voltasse a ter o cacho do sonho dela, mas ela não conseguiu, porque o processo de transição, ele é longo, ele não é um dia, uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses, não, muitas vezes ele demora 2, 3, 4 anos, porque às vezes a nossa cliente, ela quer passar, ela quer ter cacho de volta, mas ela não quer cortar aquela parte que está espichada da progressiva. E esse processo de transição, ele se torna doloroso, né? Ele se torna um processo angustiante para a nossa cliente. E às vezes ela trabalha, ela estuda e ela não pode ficar com aquele cabelo crescendo, aquela raiz ficando bem fofona e as pontas espichadas, porque fala a verdade, gente, é um negócio feio, né? A pessoa vai crescendo, é uma situação indesejada, porque na verdade o que a cliente deseja são cachos dos sonhos. Como? De uma forma que seja rápida, que ela não precise passar por esse processo tão angustiante. E por essa razão, ela termina frustrada, ela termina voltando para o seu espaço e pedindo para fazer a progressiva novamente, ou ela vai castigando o cabelo em casa. E aí, o que ela chega e diz para você? Eu vou fazer a minha progressiva novamente, porque você, cabeleireira, disse para ela que não existe processo onde ela possa voltar os cachos de uma maneira rápida, ou ou você ouvindo falar que existe essa condição, aí você acha que o cabelo quebra, porque o processo é químico e existe a incompatibilidade química. Então aqui nós vamos desmistificar isso agora. Nesse instante você vai entender que sim, que existe formas da gente voltar essa cliente para o cacho do sonho muito rápido, 6 horas no máximo, e de forma permanente, tá bom? Então vamos lá.
Aí você pode pensar, será que isso é verdade? Será que existe isso? Ora, eu tive uma aluna, o nome dela é Rony Carla, ela mora aqui em Petrolina. Ela me mandou foto do cabelo da cliente antes e o cabelo da cliente depois, onde ela fez o procedimento de reversão de progressiva. Eu tenho uma cliente em Poliana, uma aluna, Poliana, aqui de Juazeiro, na Bahia, cabeleireira. Ela também fez o meu curso e ela também aprendeu esse procedimento e ela fez esse processo e ela aprendeu que a incompatibilidade química, ela é algo que está na nossa mente, que ela realmente não existe do jeito que é trazido, do jeito que é colocado, do jeito que foi ensinado para nós. Então, vamos entender o porquê que não existe incompatibilidade química. Ora, o fio do cabelo, o nosso cabelo, ele é um composto de queratina, certo? A sua maior composição química é a queratina, tá? A sua maior substância, o maior elemento que forma o nosso cabelo é a queratina, correto? Dentro desse contexto, nós vamos ter aí no nosso córtex, aí nós vamos entrar agora em uma conversa a nível atômico, de átomos, de pequenas moléculas, de pequenas estruturas moleculares, tá? Então, dentro desse contexto que eu estou trazendo para vocês, o fio do cabelo, ele é formado por pontes que nós chamamos 3 tipos de pontes, que são as pontes de hidrogênio, as pontes salinas e as pontes de sulfeto, de sulfuradas, pontes S, pontes de enxofre. O que isso quer dizer? Que essas estruturas são elas que estão dentro do nosso fio de cabelo, a nível molecular, a nível de molécula, muito minúsculo, a nível atômico, em que elas fazem ligações atômicas e elas são responsáveis tanto pela textura do nosso cabelo. Então, o que eu quero dizer com isso? São elas que determinam se nosso cabelo vai ser liso, se o nosso cabelo vai ser ondulado, se o nosso cabelo é anelado, se o nosso cabelo é cacheado, se o nosso cabelo é afro. São elas, o posicionamento dessas pontes a nível molecular que determina se o nosso cabelo vai ter uma textura ou outra, tá certo? Mas muito mais do que determinar a textura dos nossos fios capilares, essas pontes, elas dão a resistência do nosso cabelo. Sim, a resistência. Se o nosso cabelo ele tem firmeza, tem elasticidade, se ele é firme, se ele é forte. Então, nós vamos ter esses 3 tipos que eu já falei para vocês: as pontes de hidrogênio, as pontes salinas e as pontes de sulfeto. Vamos chamar de sulfeto aqui? Elas têm vários nomes, mas vamos chamar de sulfeto. Dentro do contexto pontes de hidrogênio, nós vamos ter no nosso cabelo uma quantidade enorme de pontes de sulfeto, de pontes de hidrogênio. E elas são ligações atômicas que elas se quebram muito facilmente. Mas essa quebra dessas pontes, ela não traz prejuízo para o nosso cabelo. Então, como é que eu sei que essas pontes foram quebradas? Por exemplo, quando você molha o seu cabelo, mesmo que seu cabelo seja liso, você molhou, antes do seu cabelo secar, vamos supor que seu cabelo, ele é aqui. Quando está seco, você vai perceber que ele é um pouco maior, porque essas pontes foram quebradas, ele esticou um pouco. Conforme vai secando, elas vão se religando e elas vão levando o cabelo para um tamanho ligeiramente menor, se o seu cabelo é liso. Se o seu cabelo é cacheado, por exemplo, como o meu cabelo é abaixo da mama. Quando ele seca, ele fica bem aqui, porque ele tem um cacho, ele tem uma formatação que é determinada por essas pontes, ok? Então, as pontes de hidrogênio são pontes fracas, mas elas estão numa quantidade muito grande no nosso
córtex, no nosso cabelo, nossa haste capilar. Aí nós vamos ter, deu para vocês entenderem até aqui? Então ela tem resistência, elas se quebram e elas se religam. E a gente consegue, olha só, quando você escova um cabelo, você molha esse cabelo e você estica ele e você vai secando ele com uma escova ou com a prancha, e quando você solta ele ficou liso. Por quê? Porque você religou, você mudou a estrutura e você conseguiu fazer uma religação. Quando a gente molhou, essas pontes se quebraram, e quando você secou ele escovando, você deu uma nova formatação. Eu não acabei de dizer que elas são responsáveis pelas estruturas, pela formatação também, pela textura do nosso cabelo. Então você alisou e você religou essa quantidade enorme de pontes de hidrogênio, alisando, e ele vai ficar liso. Só que quando esse cabelo for molhado, o que vai acontecer? Elas vão quebrar todinha de novo, vai haver uma desligação dessas pontes, e aí ele vai voltar ao que ele era antes. E quando ele se reestruturar, se você não secar ele de novo alisando, o que vai acontecer? Ele vai secar todo cacheado, todo ondulado, com a estrutura, com a textura que ele tinha anteriormente, entende? Então foi pontes importantes que nós quebramos, que estão em uma quantidade muito grande, e elas são responsáveis por 1/3 da resistência do nosso fio capilar. Aí nós vamos para as pontes salinas. Essas pontes salinas também são responsáveis por 1/3 da resistência do nosso fio capilar. Essas pontes nós conseguimos quebrar elas, sim, mas não com água. Nós precisamos de uma molécula, uma substância, um produto que tenha um pH diferente do fio do nosso cabelo, que aí nós vamos conseguir, com essa alteração do pH, eu ainda vou fazer um vídeo falando de pH depois para vocês entenderem, mas aqui eu não posso estar entrando nesses pormenores, porque senão nós vamos fazer um vídeo gigante, e a intenção não é essa. Nós estamos falando de incompatibilidade, isso aqui é só para vocês entenderem a questão da incompatibilidade química. Então, nós vamos quebrar isso aí com um pH, alterando o pH do nosso fio, por meio de alguns processos químicos, tá? E nós vamos ter as pontes disulfuradas, que elas são também numa quantidade bem menor, mas elas dão muita resistência ao nosso fio capilar, tá? E nós vamos conseguir quebrar elas, sim, mas a depender da quantidade que a gente quebre, elas são bem menores, a quantidade. E a depender da quantidade que a gente quebre, nós vamos ter um rompimento dessa fibra capilar. Então, por que eu trouxe toda essa história dentro da química do nosso cabelo, dentro dessa estrutura a nível molecular? Agora eu vou trazer aqui uma comparação, para que você entenda melhor o que é essa questão da incompatibilidade. Por que a incompatibilidade não tem nada a ver com o que acontece com o nosso fio? Então, entendemos o quê? Que nós temos pontes de hidrogênio, que é uma quantidade enorme, responsável por 1/3 da força do nosso cabelo, da resistência. Temos as pontes salinas, que é uma quantidade menor do que a de hidrogênio, e que são responsáveis também por 1/3 da força da resistência do nosso cabelo. Temos as pontes disulfídicas ou disulfuradas, que estão numa quantidade muito menor e que também são responsáveis por 1/3 da força do nosso cabelo. Então, quando nós jogamos produtos químicos no nosso cabelo, nós vamos quebrar algumas pontes em algum nível, e esse cabelo ele pode ou não continuar resistente. Entende o que eu estou dizendo? Então vamos a um exemplo aqui. Nós colocamos progressiva no nosso cabelo. Nós conseguimos, sabemos que para a gente mudar a estrutura, a estrutura, mudar de forma definitiva o nosso cabelo, nós precisamos entrar no córtex
e modificar em algum nível esse córtex. Então nós vamos mexer aí nesse adendo, aí nós vamos mexer aí bem nessa estrutura dessas pontes salinas ou sulfídicas, ou nas duas. Então nós quebramos sim algumas pontes, só que em um nível em que esse cabelo ele consegue manter a sua elasticidade, a sua resistência, tá? Eu tenho até um vídeo falando sobre essa questão da elasticidade do nosso cabelo, o quanto é importante. Eu posso até deixar aqui para vocês uma caixinha para vocês entrarem, para vocês unir esse conhecimento que eu estou trazendo ao conhecimento desse vídeo sobre elasticidade, que vocês vão ver abrir um leque de oportunidades e de condições de vocês trabalharem coisas que vocês não conseguiam trabalhar, porque vocês viviam dentro de um mito, de uma situação em que vocês acreditavam numa coisa que não existe, tá? Então vamos lá. Então vamos trazer aqui uma comparação. Vamos imaginar uma casa, né? Nós estamos dentro aqui de um espaço. Uma casa vai ter o quê? Paredes estruturais e paredes que não são estruturais. Quais são as paredes que não são estruturais? São aquelas paredes, por exemplo, que faz a divisão do quarto, faz a divisão do banheiro, faz a divisão da sala. Então nós temos paredes que você comprou uma casa, aí você tem a parede da frente, a parede do fundo, a parede aqui lateral. Essas paredes, elas são estruturais. Você vai ter uma parede no meio da casa que ela vai sustentar o telhado, que ela é uma parede estrutural. Que se você disser assim, não gostei dessa casa, não gostei dessa parede aqui, eu vou quebrar essa parede, vou abrir aqui uma porta, vou abrir aqui uma janela, pode ser que você não possa mexer, porque ela é uma parede que está sustentando aquela estrutura toda. Se você mexer nela, a casa cai. Mas vamos que você tem uma parede, por exemplo, fazendo uma divisão da sala de jantar para a cozinha. E você diz assim, não gostei, eu queria que fosse uma cozinha americana, só com um balcão. Eu vou quebrar essa parede. E aí quando você vai olhar ali na estrutura, naquela como é que chama, gente? Na planta da casa, você vai ver que aquela parede, ela não é estrutural. Você pode tirar ela toda, você pode tirar metade dela, que não vai ter problema nenhum. A casa vai continuar de pé. Então, quando nós trazemos isso para o conhecimento que eu trouxe para vocês agora, quando nós colocamos química no nosso cabelo, nós quebramos pontes que representam essas paredes que pode ser quebrada da casa e não vão mexer na estrutura, ou seja, o cabelo não vai quebrar, o cabelo não vai sofrer um dano a ponto dele quebrar. É do mesmo jeito a casa. Mas se você tira a parede da frente da casa, a casa ria, a casa cai, desce tudo. Então, quando nós quebramos mais pontes do que o que esse cabelo pode resistir, mexemos em pontes de sulfídicas muito importantes, então sim, nós vamos ter uma quebra capilar. A prova que eu trago maior para vocês aqui, de que não existe, que a incompatibilidade química não é uma realidade dentro da nossa realidade, cabeleireiro, cabelo, química capilar, tá? Não tô falando da química geral. Química geral já expliquei para vocês que ela é uma realidade que existe e expliquei o que é. Tô trazendo aqui, gente, o que é dentro do contexto cabeleireira. Por exemplo, quantas vezes vocês já viram falar? Se você é uma cabeleireira bem novinha, talvez você não tenha visto isso. Mas a cabeleireira que tem um pouquinho mais de tempo, já ouviu falar de alguém que jogou um produto no cabelo, por exemplo, uma guanidina, alisou com guanidina. Depois ela pegou, jogou guanidina de novo e o cabelo quebrou. E aí, cadê a incompatibilidade química nessa história? Fez um alisamento com progressiva mesmo, alisamento térmico. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos chamar agora de alisamento térmico, para não ficar falando aquele monte de nome, né? Alisamento térmico. Quantas pessoas vocês conhecem que o cabelo tá aqui, ó, crescendo e tem um pedaço que tá bem falhadinho, o cabelo vem se acabando, vem caindo, vem quebrando. Aí você olha e você diz, o cabelo não tá caindo, o cabelo tá quebrando, tá falhadinho as pontas. E é só progressivo, a pessoa não usa descolorante, não usa tinta, é só progressivo, é só alisamento térmico. E esse cabelo vem quebrando.
Onde está a incompatibilidade química? Se você achava que o produto que é botox, que é selagem, que é gradativa e progressiva é diferente, não é, tá? Ou é formol ou é ácido glioxílico. Então, não há incompatibilidade nesse sentido. A pessoa, por exemplo, joga uma tinta. Aí, não gostei dessa cor. Lá em casa, ela faz lá na casa dela, que a gente não faz essas besteiras, né, gente? Não gostei dessa cor. Aí coloca outra. Também não gostei, coloca outra. Aí chega no salão, meu cabelo tá caindo. Cadê a incompatibilidade química? Se ela jogou tinta sobre tinta. Entende que não existe incompatibilidade química. O que existe é um cabelo que foi colocado à prova a sua resistência. Foi jogado tanto produto químico que quebrou tantas pontes que não eram para ser quebradas, que elas eram estruturais daquela haste capilar. Então, se nós adquirimos esse conhecimento, então a gente entende que sim, nós podemos jogar uma química sobre outra. Gente, olha só, quantas de vocês já pegaram cabelo com progressiva e faz descoloração? E muitas vezes o cabelo resiste. Porque às vezes é um cabelo que é só ondulado, o cabelo resiste super bem. É claro que tem cabelo que fica em frangalhos, fica destruído. Mas quantas de vocês já aconteceu isso, né? Que pegou e fez isso? Pegou um cabelo que era ondulado, fez um botox bem suave, alisou e depois fez uma descoloração e deu certo. Não é? Por quê? Porque não chegou a mexer em estruturas que são importantes e que são aquelas que vão manter aquele cabelo inteiro. Então, gente, sim, podemos jogar uma química sobre outra, sim. Agora, de forma irresponsável, de jeito nenhum. Nós vamos trabalhar com ética, com muita responsabilidade, com cuidado. Aqui eu faço muito, gente, reversão de progressiva. A cliente chega aqui muitas vezes arrasada com uma transição capilar que já vem aí de 6 meses, de 8 meses, arrasada, porque não quer mais voltar para fazer, não quer mais o cabelo assim, liso, espichado, quer um cabelo sonhando com cacho. E a transição capilar está aí inviabilizando, trazendo angústia para ela. E em menos de 6 horas, eu dou a ela os cachos dos sonhos dela, de forma permanente. Entende? E eu tenho clientes, sabe, que eu faço e depois vem para fazer retoque de raiz. Às vezes o cabelo é meio crespo e o cacho que a gente faz é um cacho mais bem definido e o cabelo natural dela não tem esse cacho. E ela precisa ficar vindo aqui para mim refazer, para mim dar uma quebrada naquele crespo da raiz. E 1 ano, 2 anos depois o cacho está lá, permanente. Então é possível. Agora a gente não vai pegar esse conhecimento, apenas esse, e vamos trabalhar de forma irresponsável. Minha cliente chegou, tá com o cabelo descolorido, não, eu posso fazer isso aqui no seu cabelo. Nada disso. A gente tem que ter critérios, tem que ter conhecimento. Esse conhecimento eu espero que traga para você um leque, que abra para você um leque de oportunidades, que traga para você um leque de... Esse conhecimento traga um leque de possibilidades, de que você possa trabalhar com clientes que você dispensava que não tinha esse conhecimento. Agora, como eu estou dizendo, é com cuidado, é com critérios, é avaliando. Veja o outro vídeo que eu trouxe sobre elasticidade, tá? Para vocês associarem esses conhecimentos e assim a gente vai ampliando, né? E a gente vai trazendo mais possibilidades para a nossa cliente, para que a nossa cliente possa também ter outras oportunidades, ter outras possibilidades, ter outras condição de ela saber que ela tem condição de mudar, sabe? De se transformar. De hoje estar com o cabelo liso, amanhã ela pode estar com o cabelo cacheado, sem precisar de passar por todo aquele momento que a transição acaba trazendo para a nossa cliente. Tá entendendo, minha gente? Então é isso que eu tinha que trazer para vocês. Espero que vocês tenham
adquirido esse conhecimento, que possa ter trazido aí muitas possibilidades, como eu já disse a você. E só lembrando que isso aqui é uma série onde eu estou trazendo vários pontos para que a gente possa oferecer ao nosso cliente cachos dos sonhos, né? E lembrando que eu vou trazer para vocês no dia 4, antes que eu esqueça, antes de finalizar isso aqui, lembrando a vocês que dia 4 de agosto, agora, daqui a pouco, eu estou preparando um aulão onde eu vou mostrar para você os caminhos para você recuperar o cacho do sonho da sua cliente em no máximo 6 horas, de forma bem definitiva, onde ela vai lavar, ela vai fazer o que ela quiser e esse cabelo vai continuar cacheado, tá bom, gente? Então, se esse vídeo aqui foi bom para você, se eu conseguir trazer algum conhecimento, então compartilha com as suas colegas cabeleireiras, vamos compartilhar, isso aqui é importante para a gente estar compartilhando conhecimento entre as nossas colegas cabeleireiras, né? Se você sabia que não existe incompatibilidade química dentro desse contexto que eu trouxe para você, comenta aqui embaixo. E eu aguardo você tanto no aulão no dia 4 de agosto, como no próximo, antes do dia 4 de agosto, tá bom? Beijo, bye bye, fiquem com Deus.